Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz, que a tecnologia nos ajude e a continuar na luta. Muita paz para nós nesse dia de chuva abençoada. Muita gente está reclamando da chuva, a gente tem que agradecer, porque há 2 anos atrás foi uma seca, não sei se vocês se recordam, mas uma situação muito caótica, as pessoas tendo que economizar água, e agora essa bênção aí tem as consequências, mas o plano espiritual planeja todas essas consequências e nada acontece por acaso. Então vamos aproveitar a chuva de forma inteligente. Vamos falar hoje de leis morais, é um dos temas mais importantes para a nossa alfabetização espiritual, porque quando nós vamos encarnar, vamos nos preparar para encarnar, é isso que a gente reestuda lá no mundo espiritual para vir cursar uma nova vida, uma nova existência, porque nós temos uma vida só, infinitas existências. E aí essa é a matéria que a gente estuda tanto no mundo espiritual para aperfeiçoar aqui enquanto encarnados. Essas são as leis morais, é o código de ética divino, que a gente pode dizer, por assim dizer. São leis onde estão sintetizados todos os ensinamentos de Deus e todas as ações de Jesus. Enquanto esteve entre nós, Jesus seguiu cada uma dessas leis, inclusive as leis materiais, que eram as leis à época. Não infringiu nenhuma lei. No entanto, questionou boa parte delas, porque boa parte delas eram leis equivocadas, machistas e hipócritas. Muitos dizem, mas hoje em dia está parecendo assim, ainda tem isso, Tem leis em certos países que só favorecem os homens, em detrimento das mulheres. Tem leis que só favorecem quem tem bons advogados. E aí, para isso, tem que ter muito dinheiro para você ter bons advogados, porque conhecimento tem um preço. Então, Jesus, sem infringir nenhuma lei material, ele conseguiu exemplificar todas as leis morais entre nós, o que é o nosso incentivo moral, o nosso exemplo moral. Então, nós temos todas essas leis. Parece que é muito, mas se a gente fizer devagarzinho, a cada dia, a gente não vai conseguir evoluir numa vida só, numa existência só, não vai. Por isso que Deus, nossa inteligência suprema, nosso Criador, nos dá infinitas oportunidades de aperfeiçoamento. Então vamos lá. As leis morais podem influenciar e influenciam nosso desempenho no mundo terreno enquanto encarnados, bem como no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual, nós já estivemos lá várias vezes, nós sabemos, as condições normais de temperatura e pressão lá são diferentes. Nós estamos muito bem amparados, embora alguns ainda estão em várias partes por aí, não percebem, nós estamos amparados, nós é que não nos abrimos para o amparo. Muitos dizem assim, eu não quero ir para o umbral, porque Deus não vai se lembrar de mim. É o contrário, lá que estão todos os anjos, vamos dizer assim, de Deus, de Maria, para trazer a gente para a realidade do bem. E nós não precisamos passar nem um segundo no umbral. Eu fico, amigos meus, fazendo conta, eu cometi esse pecado, isso, o André Luiz fez aquilo, e meu Deus, não vai ter jeito, estou no umbral. Eu já estou fazendo um planejamento há alguns anos que eu quero passar no umbral só em missão de resgate. Não sei se vai dar, não. A gente fala assim, mas você é arrogante. Não, a gente vai se preparando. Imitar Jesus é seguir o bem. Então a gente vai se preparando para quando for, você vai para o umbral, é missão de resgate. Porque para que a gente vai ficar muito tempo no umbral, para que a gente vai ficar repetindo diante se a gente é capaz de aprender bem a lição? Então, as leis morais a gente pode considerar como sendo a nossa bússola, Nós vamos fazer viagens e quanto melhor a gente fizer o uso da bússola, mais produtivo vai ser essa viagem, nós vamos atingir os nossos objetivos, e não ficar dando voltas, na Terra, perdidos,
ter fases de cegueira espiritual. Para que a gente precisa passar por isso? Se a gente usar bem a bússola espiritual, que são as leis morais, não vai ter facilidade, mas pelo menos as experiências vão ser pedagogicamente construtivas. A lei divina, ela tem algumas características. Primeiro, é atemporal, ou seja, a traça não corrói, e ela é imutável. É o contrário das nossas leis. Tem vários códigos, né? Civil, penal, cada hora é uma coisa, e a interpretação das leis é um equívoco. Nós precisamos ainda de 13 espíritos encarnados para ficar votando, né? O que é o bem, o que é o mal, o que é crime, o que não é crime. Todo mundo sabe o que é crime, o que é fazer o mal, o que é roubar a merenda da escola, mas ainda precisamos de 13 encarnados no Brasil, por exemplo, para dizer, não, e eles nunca iam ter acordo. Sempre que vai para a votação é 7-6, é uma lei que cada um interpreta, não ao pé da letra, mas do seu jeito, porque é uma lei ainda feita por homens, né? Estão em evolução, logo são leis falhas que mudam toda hora de acordo com a conveniência da época. A lei de Deus não, ela é imutável, por isso que é seguro. Por isso que a gente ama a Deus, é nosso Pai. Por isso que a gente sente bem quando ouve uma irmã cantando essas músicas. Você sente assim, é um banho de energia bom. Por quê? Porque pensar em Deus e andar com Jesus é um privilégio para nós. E aonde está escrito essa lei? A gente sabe, na nossa consciência, porque somente uma inteligência suprema seria capaz de deixar registrado no local que faz a gente existir, né? Nós temos um corpo, mas o que faz a gente existir é o espírito, e a consciência seria a bateria desse espírito, né? É a nossa consciência que nos diz, olha, não faz isso. Por quê? Porque se você estivesse ao lado de Jesus, você não faria. Não fale isso. Por quê? Você falaria isso na presença de Jesus, do Mestre? Não. Então a gente tem que saber usar muito bem os nossos argumentos orais e principalmente o pensamento. Mas a lei está escrita na consciência. Isso quer dizer o quê? Todo espírito criado por Deus vem com a consciência, e lá está escrito todas as leis morais. De acordo com a evolução, a gente vai tendo mais clareza, vai saindo da neblina da matéria e vai enxergando a luz moral das leis e das práticas, como Jesus fez. Questão 621 é a pergunta que o Kardec fez. O Kardec fez as perguntas chaves, por isso que é um equívoco muitos hoje dizendo o livro dos Espíritos precisa ser atualizado. Não precisa. Já foi perguntado isso para espíritos superiores, eles disseram, vai passar por uma atualização. Quando? Quando o homem estiver fazendo as leis morais de uma forma natural. Então vamos colocar aí mais ou menos daqui uns 5, 10 milhões de anos a gente faz uma revisão do livro dos Espíritos, do Evangelho, que aí a gente já vai estar, né, já vai ter saído do ensino médio, que é onde a gente está. Quando a gente passar no Enem moral, daqui a uns 5 milhões de anos, 10 milhões de anos, aí vamos sentar para fazer uma revisão com espíritos também gabaritados sobre o Pentateuco. Até lá, vamos tentar fazer o melhor, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, é a nossa consciência que nos diz, né, por meio do livre-arbítrio, o que a gente tem que fazer quando a gente erra, porque a gente ignora as leis morais e os códigos morais de Deus. O bem, as pessoas dizem, o que é fazer o bem? Está lá, ó. É tudo aquilo que está conforme, conectado, relativo à lei de Deus. Isso é o bem. Uma criança é capaz de dizer o que é o bem. Um espírito velho, um corpo jovem, com novas experiências. Você pergunta, você acha que fazer isso é bem ou mal? É bem. E fazer isso, ela já tem um grau de maturidade, né? Ela diz, não, isso é o mal. E hoje há uma deturpação, né, de certas lideranças, não só no Brasil, no mundo, né, de que criança tem que ser adulto. Isso já foi vencido em outras épocas. Criança é um espírito antigo num corpo jovem, mas ele tem que ter um momento lúdico,
de brincadeiras, e não ser um executivo aos 5 anos de idade, aos 6 anos de idade, como muitos têm criado os filhos, né? Agenda de executivo aos 6, 7 anos. E aí ele começa a confundir o que é o bem, o que é o mal, o que é verdade, o que é mentira, né? Porque um espírito que você não dá a oportunidade de desenvolver no ritmo, ninguém nasce andando, ninguém nasce correndo, a gente nasce e aos poucos aprende a engatinhar. Para se equilibrar nas duas pernas são alguns meses, outros alguns anos, outros nem vão precisar de pernas, né? Mas o bem é conforme a lei de Deus, e o mal é contra, é infringir, é driblar, é usar o jeitinho, né, que muitos ainda usam, né? E precisam de prece, né? Porque a gente sabe quando a gente está enganando a Deus. A lei de adoração é uma das leis também importantes. E eu antes, né, eu falo assim, gente, adorar a Deus para quê? Deus precisa disso, mas essa é uma visão de algumas religiões. Você ficar lá gritando, né, Deus eu te amo, Deus, né? Isso não é necessário. Deus não é surdo, tá certo? A prece pode ser feita em silêncio, pode ser feita em pensamento, não precisa de gritaria. A lei de adoração, ela refere-se à elevação dos nossos pensamentos, é a nossa conexão, né? Esse verbo adorar aí é no sentido de nos conectar a Deus, e sente bem quando faz isso. Quando você faz uma prece de verdade, né? Você está lá no seu quarto, sozinho, o bicho está pegando, né? A situação está complicada, e você é a esperança da família. Alguém já passou por isso. Você é o espírito da família, às vezes é o único lá. Está todo mundo correndo para lá, o mundo acabando, e você está em prece. Por quê? Porque nós precisamos passar por provas, né? Alguns por mais provas do que outros, alguns com missões mais arrojadas do que outros, com expiações mais complicadas, mas tudo isso foi pedido no mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. E a prece é uma forma não só de eu pedir coisas, de eu ficar pedindo, me dá isso, me dá aquilo, quero passar nesse concurso, uma forma também de agradecer, né, a oportunidade de estar encarnado com saúde espiritual, né? Porque muitas vezes nós estamos desprovidos da saúde física, isso é momentâneo. Agora, a saúde espiritual a gente não pode descuidar, porque é aí que começam os graves problemas de obsessão que a gente tem visto, de depressão, de desilusão, de suicídio, né? A questão 652 do Livro dos Espíritos. Lei divina como fonte originária da adoração. Quer dizer o quê? É uma lei moral que nos possibilita orar e falar com Deus, e isso ocorre nas mais diversas culturas. É inato ao homem, quer dizer o quê? Nasce, é da natureza do espírito, né? Adorar a Deus. E você vê isso em várias culturas. Antropólogos viajaram em várias partes do mundo e ficaram espantados com o óbvio. Como pode índios adorar a deuses, né? Eles têm uma outra concepção, mas como que pode? E aí rotularam de uma sociedade primitiva, atrasada. E aí você vai olhar esse tipo de classificação, olha como nós hoje, né, que somos considerados uma sociedade avançada, tratamos uma das obras de Deus, que é a natureza, né? Muitos ainda nem têm consciência do que é separar o dito lixo, né, que não existe. Não existe o jogar fora. Onde que a gente joga fora as coisas? Não existe fora no planeta Terra e nem em nenhum planeta. Então nós precisamos conversar mais. As pessoas chegam com Deus, chegam e falam assim: eu estou desesperado, o que você acha que eu devo fazer? Tomar remédio? Procurar um psiquiatra? Isso tudo aí faz parte. Agora, se você fizer isso tudo e não conversar com Deus, não conversar com os anjos guardiões que andam com você, não vai adiantar. A medicina da Terra é eficiente, mas ela não é 100% resolvedora dos nossos problemas, que nós criamos. Então nós temos que usar os conhecimentos que estão disponíveis aí da ciência e tecnologia, nos vários setores da área de saúde, mas sem
orar sem conversar, sem adorar a Deus, pode esquecer. Os problemas, eles aumentam. Por quê? Somos nós que criamos o problema. E com Deus é possível resolvê-los. Sem Deus, nós já sabemos como é que é. A lei do trabalho é uma outra lei moral. Importante, no século 21, muitos ainda confundem o que é trabalho. E nações um pouco mais avançadas, europeias, já sabem que trabalha 4 horas por dia em certos ambientes. Eles já têm uma concepção de trabalho um pouco mais moderna, vamos dizer, enquanto em outras civilizações ainda se trabalha quantitativamente muito. E aí você vê, todo ano eu vou fazer algum check-up, alguma coisa, tem pessoas lá pedindo atestado, por quê? Trabalham 10, 14 horas ainda, E aí vem o significado da palavra trabalho, vem da palavra latina tripalium, que era um instrumento de tortura, de espancamento, E aí ainda no século 21 muitos têm a concepção de trabalho como uma forma de tortura, e alguns são trabalhos exaustivos, com baixa remuneração, humilhantes, trabalho escravo ainda no século 21, aonde? No Brasil, em muitos locais está sendo detectado, essa desumanidade que é provocada. Isso tudo em nome do quê? De dinheiro, de acúmulo de dinheiro, de egoísmo, de falta de amor ao próximo. O trabalho é toda ocupação útil. Isso é muito importante. Tudo que é útil é trabalho. Então, lavar prato em casa é útil. Muita gente não gosta, dá até briga. Eu já tive em família que todo mundo gostava de cozinhar, de comer. Na hora de lavar, tinha que sortear. Eu ia lá e lavava. Eu adoro lavar prato. Pode ir lá em casa. Eu gosto de lavar prato, o copo não quebra. E por quê? Porque eu acho que é útil. Enquanto você está lavando o prato, você está matutando, você está pensando. E a gente tem que agradecer de ter prato para lavar, porque muita gente não tem prato, não tem comida, perdeu tudo nessas enchentes que teve aí. Me falaram, o que está precisando de doar? Água? Não, já tem. Comida? Já tem. Toalha e prato. E acabou, perdeu, esses objetos. Uma coisa que é trivial no nosso dia a dia, você vai ali, quebra um prato, nem dá muito valor, mas tudo que é útil é trabalho, dialogar. Dar passe é muito útil. Se especializar nessa doação de amor, do passe. Às vezes você tem as tardes livres, não tem nada para fazer à tarde, já não estou num tédio danado. Faz um curso de aperfeiçoamento de passe e sai por aí. Tem muitos irmãos precisando. Os hospitais estão lotados de espíritos se tratando e muitos ficam lá, nem os filhos vão ver, vão visitar os pais. Às vezes a gente vai dar passo no hospital e fala, você é a primeira pessoa que vem aqui depois que eu peguei câncer, depois que eu peguei Parkinson, depois, na verdade não pegou, o corpo está passando por aquele processo, mas nem os familiares às vezes vão visitar. E o passe é um trabalho, uma doação de amor, de energia muito útil. Se você não quer fazer isso, pode desenvolver a mediunidade, ainda dá tempo. Muitos fogem desse trabalho. É um trabalho super importante de interconexão com o mundo espiritual, um canal de comunicação intermundos. E eu nessa vida não vim com mediunidade, não adianta. Provavelmente quando eu combinei lá, eles falaram, olha, é carregar pedra, meu filho. Mas mediunidade às vezes é carregar a pedra. Pois é, mas você vai carregar a rocha mesmo, a pesada, trabalho braçal. Não vai ficar lá sentado na mesa. Não, o seu negócio é carregar peso. Tá bom, é útil, é bom. O espírito trabalha assim como o corpo, embora o espírito trabalha muito mais. Se você for fazer as continhas, quem dorme de 8 horas por noite e provavelmente está conectado com Deus, está trabalhando. O corpo fica lá, inerte. A gente, sai fora, vai para o mundo espiritual, estuda, ajuda o próximo, revê amigos familiares, trabalha em prol do nosso desenvolvimento, em prol do desenvolvimento do próximo. Tem pessoas que dizem assim, eu não acredito que quando eu estou dormindo eu estou trabalhando. Então lê
13, livro do André Luiz, que está tudo provado lá, né? Como que eles faziam, né, as tarefas lá. E muitas vezes era lá, acorda o espírito aí do corpo, e nós temos que fazer um monte de coisa aqui. Estudar, planejar reencarnações, né, como foi o caso do Sigismundo, um trabalho árduo de convencimento de uma família para receber um ente que não queria reencarnar naquela família, e um dos membros da família também não queria. Só ir lá no capítulo 13, lá, de um dos livros do André Luiz, que está lá. Trabalho é do espírito. Quando a gente está encarnado, a gente tem vários tipos de trabalho, o remunerado e aquele que é feito com amor, né? Sem o trabalho, o espírito permanece na infância da inteligência. Isso é o Kardec que teve como resposta. Aqueles que fogem do trabalho são infantis espirituais, em termos espirituais. Tem inteligência infantil, né? E tem muita gente desperdiçando tempo, porque oportunidades de trabalho, se você sair hoje daqui e perguntar ali em qualquer porta de casa espírita, tem coisa para fazer aqui? Um monte. Falta mãos, né? Falta disposição. E tem alguns que dizem, mas eu não tenho tempo, eu já trabalho muito. Quem trabalha muito, na visão atual dos sociólogos, está trabalhando errado. A gente não precisa de tanto tempo trabalhando hoje para acumular bens materiais. Até porque nós não vamos levar nada. Se alguém está na esperança, né, como alguns que a gente vê na televisão, né, o esporte era roubar dinheiro, mas eles não tinham tempo nem para gastar, né? Alguns nem sacavam o dinheiro da conta, né? Você vê o grau de infantilidade do espírito, é um mero colecionador de bens materiais. E muitas vezes que não lhe dão direito de fazer isso, em geral. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. Aí você fala assim, mas eu não sei, eu vivo cansado. Essa é uma outra coisa que a gente tem que rever. Por que nós vivemos cansados na sociedade dita do cansaço? E aí tem gente que trabalha sábado, domingo. Tem amigos mesmo que falam assim, quando eu não estou trabalhando, eu estou com a consciência pesada. Isso é psiquiatra. Jesus e Deus conversar não é possível. Não tem tempo para a família, esquece até o que tem filho. Como? A maior responsabilidade do espírito é o espírito que está na frente dele ali, filho, esposa, mãe, ele mesmo, né? E aí nós temos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, só que tem as consequências, né? Muitos chegam, o André Luiz é um caso, né, de fracasso na encarnação. Foi muito bom o nosso lar. Mostrou que ele foi, a encarnação dele antes de ir para o umbral foi um completo fracasso. Ele mesmo admite, ele passa vergonha no mundo espiritual, depois que ele sai do umbral. Por quê? Porque ele desperdiçou ele tinha uma profissão muito nobre, que é a medicina, mas ele não se portava em termos éticos como um médico. Ele achava que ele era muito mais do que ele era, e quando ele chegou no mundo espiritual, foi apresentado para ele o quadro dele moral, que era alarmante. Ele morre de vergonha, porque no mundo espiritual ninguém vai pôr panos quentes na gente, eles vão falar o que tem que ser falado, e aí a gente vai fazer o quê? Silêncio. A gente fica com vergonha, vai abaixar a cabeça e fala, na próxima eu não vou querer ouvir isso. Lei de reprodução é uma necessidade para quê? Para o equilíbrio do planeta, né? Há, segundo contas que foram feitas, para cada espírito encarnado, em torno de 10 a 15 aguardando para reencarnar na Terra. Aí você faz as contas, está mais ou menos assim. Lá fora tem mais ou menos entre 80 e 100 bilhões. Lá fora que eu digo no mundo espiritual. Entre 80 e 100 bilhões aguardando a sua vez para encarnar no planeta Terra. Isso foi dito pelo Divaldo há alguns anos. Eu fiquei impressionado, porque é um número muito grande? Não, mas para números planetários nossos 80 bilhões esperando lá fora, né, para vir viver a sua experiência reencarnatória. É um aperfeiçoamento da inteligência e da moral, né? Muitos têm que nascer, tem que desencarnar um dia,
e isso provoca o que o Kardec perguntou, o equilíbrio do nosso planeta, né? É como se fosse uma estação. Quem já foi em São Paulo, já foi em alguns países, quando você vai numa área que tem uma estação que vai sair muitos ônibus, metrô, você chega lá, está lotado, né? As grandes estações. São Paulo, por exemplo, é uma coisa incrível, né? Você chega no metrô, assim, você imagina em países maiores, né? Uns indo, outros chegando, né? Uns entrando, felizes, outros chegando. É isso. E para isso acontecer, nós temos que conhecer um ente querido, nos afinizarmos, nos apaixonarmos, ficarmos um bom tempo para aguardar os irmãos que vão estar conosco, sob nossa responsabilidade, às vezes como filho, né? Às vezes como ente querido, pai, mãe, então tudo aí. Questão 687, foi perguntado, mas ficar nascendo muita gente na Terra, né? Não é ruim, não está entupindo o planeta? Pelo contrário, foi isso falado, é necessário que muitos reencarnem para o equilíbrio acontecer, e isso é calculado. Cada desencarnação, ela não é um dadinho que joga lá e perdeu, sai, não é isso. Cada desencarnação e cada reencarnação tem um planejamento, e aí a gente vê como é complexo o mundo espiritual, os vários setores. Se em nosso lar a gente ficava impressionado, tinha setor para decidir tudo, né? Você imagine 7 bilhões e meio de espíritos encarnados só na Terra. Como é que é o planejamento? E muitos não têm noção ainda de Deus, de Jesus, consideram isso como hipótese, estão esperando a ciência provar. Nunca vai provar. A ciência não tem gabarito para provar a existência de Deus. Ela pode provar a existência do átomo, mas quem criou foi Deus. Então, a lei de reprodução é uma necessidade. A lei de conservação também é uma das leis que a gente tem que prestar muita atenção. Apresenta-se a importância da vida para o nosso aperfeiçoamento. E aí é o aperfeiçoamento moral, né? Enquanto espíritos, nós vamos ter uma vitória lá no final da encarnação quando a gente olhar nosso currículo moral. Não adianta, eu desenvolvi isso tecnologicamente, profissionalmente eu fui assim, tá bom, mas vai ser perguntado, como você foi como pai, esposo, marido, mulher, amigo de trabalho? Ninguém vai ficar, eu acumulei bens, isso é fácil. Acumular bens em geral, a nossa inteligência avança muito mais rápido no acúmulo de bens. E acumular amizades, amor, agregar, ser aquele espírito que chega num local e todo mundo fica feliz. Quem é esse? Jesus. Eu estou vendo lá o seriado, que eu até aconselho, né? Me falaram há 3 anos, assiste, mas eu não tinha Netflix, Maria Madalena. E para mim é um dos espíritos mais significativos, né? Porque passou várias fases, inclusive com Jesus. E no seriado lá em 60 capítulos, né? Cada dia eu assisto um pouquinho, você vê a necessidade do nosso aperfeiçoamento moral. E ao mesmo tempo você vê que como os nossos irmãos da época romanos estavam equivocados, né? Toda a prioridade deles era voltada para o acúmulo de bens, de território, de riquezas, e moralmente deficientes. E aí vem Jesus e mostra a hipocrisia, a fragilidade do sistema romano. E alguns disseram a Jesus: quais armas nós vamos usar, mestre, para fazer a revolução? Ele falou assim: nenhuma. Mas não é possível vencer os romanos sem armas. Ele falou assim: no ponto fraco, que é qual? O amor. E Gandhi fez isso, sem usar um palito de dente. Gandhi convenceu os ingleses de que eles estavam equivocados. Muitos dizem: mas Gandhi não era Jesus. Pois é, Jesus era muito mais, é um espírito muito mais avançado. Mas Gandhi tem o seu peso.
Ele é um bom exemplo para nós de resiliência, da arte do diálogo. Mas muitos dizem, mas no final ele se deu mal, ele foi assassinado, o corpo. Mas a missão foi cumprida, como Jesus, né? O corpo é um mero invólucro. Agora, o exemplo de Gandhi, de Jesus, não se apaga. Questão 703, sobre instinto de conservação. Nós temos que prestar atenção à nossa conservação, como espírito, do nosso corpo, que a gente recebe de presente, né? Alguns, no meu caso, né, não veio um corpo dito da moda aí, né? Não é nada, aqui não tem nada de tanquinho, nada, tudo imperfeito, tem gordura localizada. A gente vai lá, faz ginástica, mas tem umas que não saem. O problema é a gordura moral localizada, essa o espírito sente. O que adianta eu ter uma parte do corpo, todo mundo olha e fala, nossa, lindo, e moralmente, coitadinho, não aprende. Está na terceira reencarnação achando que o corpo é tudo. O corpo é importante, a gente tem que conservar, mas ele sozinho não resolve. Questão 715, diferenciação entre o necessário e o supérfluo. Boa parte da humanidade vem se perdendo nisso. Nós tivemos outro dia aqui uma palestra interativa sobre o consumismo, né? E isso é importante, cada vez mais os pais responsáveis conversar com os jovens, porque eles acham hoje que o necessário é o aparelho celular, e não é qualquer um não. Você chega para um jovem, dá um aparelhinho celular, ele olha e fala assim, quero não, isso aqui não é 4K, não é 4G, não é 5G. Fala, não, mas para que serviu o celular quando ele foi inventado? Eu lembro, eu tive o primeiro, era um Nokia que pesava 1 quilo, era bom para ficar fazendo desenvolvimento de música, ele era pesadão, ele era um tijolo, era chamado de tijolo. Ele servia para ligar, desligar e pendurar aqui, você andava assim. Hoje os celulares é uma lâmina, tem tudo ali dentro, tem gente que se perder isso, perde a vida. É só fazer seguro, aí a empresa vai lá te dar. Mas boa parte dos jovens hoje anda confundindo o necessário com o supérfluo. E aí eles acham que é necessário ter um celular, e é supérfluo obedecer os pais, obedecer os professores, obedecer regras, né? Ter disciplina. E em geral, muitos são extremamente disciplinados com aparelhos eletrônicos, cuidam bem. Tem pessoas que dizem assim, não, eu amo meu celular. Eu falei, não, você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada. Celular a gente usa, porque no século XXI a gente tem invertido as bolas. A gente ama coisas e usa pessoas, e isso nos faz infelizes, solitários. No espiritismo eu tenho conhecido, falo, por que você veio? Olha, não tem mais ninguém na família, fiquei sozinho. Mas você não tem nenhum amigo? Pois é, trabalhei numa empresa que tinha 3.000 pessoas. Pô, mas nenhum amigo? Pois é, não conseguiu ficar amigo de ninguém. Então vem, que eu acho que na doutrina espírita você vai fazer muitos amigos. Cuidar do corpo para obrar. Nós não conseguimos realizar nossas tarefas se o corpo estiver debilitado. Eu, pelo menos, não consigo. Eu não sou o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que sem braço, sem perna, sem visão e sem audição quase, deitado na cama, todo torto, com dores do corpo terríveis, conseguia fundar 2 casas espíritas, sopa do pobre, fazia programa na rádio, fazia campanha do quinto telefone. Eu não consigo ainda, meu grau de evolução é pequeno. Eu tenho que estar, já tem espíritos que têm uma inteligência espiritual muito grande, não precisa do corpo. Tem alguns que eu ando acompanhando, eles têm se destacado, né? Tem um iugoslavo que não tem praticamente perna, só tem uns cotoquinhos de pé, não tem braço, tem 2 cotoquinhos de braço, é surfista, casou, tem 2 filhos, faz palestra motivacional para as pessoas não suicidarem. Daí você olha para ele, ele deve ter 48 centímetros, só tem o dorso e a cabeça. É um corpo totalmente podado de membros.
mais esperançoso. Agora tem um no Brasil, fica cantando lá na Avenida Paulista, fazendo palestra motivacional sobre a felicidade. E perguntaram para ele assim: você não é triste porque não tem os braços e as pernas? Ele falou assim: não é isso que faz a felicidade. Tem um monte de gente que tem braços, pernas e não é feliz, e tem riqueza material, e tem tudo, e não é feliz. Então o segredo não está nos membros. É lógico que se você tem os dois braços e as duas pernas, você vai conseguir executar tarefas, mas motivação não está em braço e perna, está no espírito. Então, cuidar do corpo a gente precisa. Para quê? Para ter energia para trabalhar. Para quem? O nosso próximo. É para isso que a gente reencarnou. Muitos falam assim: para que eu estou reencarnado? Até hoje eu não entendi. Eu falo assim: para servir. Ah, mas eu não sei. Será que eu estou servindo para alguma coisa? Eu acho que se você está fazendo essa pergunta, falta oportunidade de trabalho no bem. Então procura. Porque tem muita gente precisando. Às vezes é sentar. Tem que tomar um pouco de cuidado ali com a região, né? Por causa dos nossos amiguinhos ratinhos que tem ali no Parque Alto. Mas eles deviam ser conduzidos para outros ambientes. Mas às vezes você senta ali para descansar no Parque Alto, senta uma pessoa do lado e fala assim: tem 3 dias que eu não converso com ninguém. E às vezes fala: não converso, nem como, nem bebo água. E aí a pessoa, o alimento que vai ser para aquela pessoa ali, às vezes não é só dar o dinheiro da água, ela quer atenção, né? E muitos moram em casas hoje e um não dá atenção para o outro. E às vezes estão em corpos extremamente saudáveis, mas as mentes doentes. Questão 728. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso é que chamais de destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então a destruição é necessária, mas é importante que ela aconteça no tempo certo, no planejamento espiritual certo. Por isso que a lei de conservação é fundamental. Lei de sociedade. O homem é um ser social. Isso a sociologia já devastou vários livros para dizer o seguinte: nós não conseguimos viver numa ilha. Nem o Tom Hanks conseguiu lá no filme, não. Nem ele aguentou. E olha que Deus colocou uma bola lá, que ele, para não enlouquecer, né? O Wilson era o espírito, na visão dele ali, encarnado numa bola. Para não enlouquecer, ele teve que considerar uma bola como um irmão, o Wilson. E chega uma hora que Deus manda o Wilson embora. Por quê? Porque ele já estava voltando para a companhia de outros irmãos. Liberou o Wilson para lá. A sociedade é a nossa escola. E dentro dessa sociedade que é a nossa escola, nós temos a principal escola, que chama família. Se eu não estou bem na minha família, eu não estou bem socialmente. E uma sociedade doente é aquela que tem famílias que não dialogam entre si, os membros que compõem essa família. Muitos dizem assim: o mundo está perdido, o mundo está violento. Vai analisar como estão as famílias, muito mais violentas do que o mundo. Dialogam pouco, só falam, em geral, algumas famílias só se encontram no velório do corpo de um ente querido ou no cartório para decidir os bens. E aí você vê aquela desarmonia completa, né? Pessoas brigando por 1 centímetro de pano, por joias, por terras, um desequilíbrio completo. E aquele que desencarnou nem lembra mais. Muitas famílias estão assim. Não são as nossas famílias, né? Obviamente. A gente já sabe as consequências disso. Proporciona à sociedade o nosso progresso moral e combate ao egoísmo dentro da família. Tem gente que fala assim: me dou bem com todo mundo. Eu pergunto: como é que está a sua família? Porque eu já estive muito bem na sociedade, em termos familiares, estava cada um por si. Ninguém lembrando de Deus, ninguém seguindo de Jesus. Já teve essa época assim. Todos nós passamos em algum momento por essa fase, né? Questão 767. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Quer dizer, eu vou lá para o cume da montanha e aí eu não vou ter problema, não vou incomodar ninguém, ninguém me incomoda. Isso é um equívoco. O Kardec perguntou. Não vai evoluir 1 centímetro. Você vai ficar estacionado. Por quê? Porque isso é um egoísmo, é uma forma de egoísmo.
Ah, eu estou me autopreservando das provas. Pois é, você não vai passar nas provas, vai ser reprovado. É como se tem o dia da prova, você não vai, por isso que nós professores criamos a segunda chamada. Em alguns lugares tem terceira, quarta, eu dou até a quinta. Eu falo, ó, tem que, independente do tipo de prova, você vai ter que passar pela prova. Lei de progresso. Nós conseguimos lá, ó, a nossa bússola, todos nós estamos tendendo à perfeição. Isso está no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em várias religiões, em livros sagrados, nós tendemos à evolução. O que é tender à evolução? Um dia estaremos evoluídos, cada um no seu ritmo, como se fosse na escola. Uns leem mais rápido, outros têm memória mais rápida, outros sabem tocar violão, o outro é super inteligente numa área, você põe um violão e nunca vai tocar, não é da natureza daquele espírito, música, por exemplo. Mas as nossas asas, que são a moral e a intelectual, nós temos duas, a moral e a intelectual. Em geral, a intelectual dispara na frente, como se fosse dois cavalinhos. Nós temos dois cavalinhos ali puxando a nossa charrete espiritual. Em geral, o intelectual quer mais levado, ele quer correr mais na frente. E o moral fica lá, aprendendo a correr. A gente tem que nivelar as coisas, né? O pedreiro usa aquele fio de prumo para nivelar a parede. Nós temos que usar nossas duas asas para nivelar o espírito. Senão o quê? Não voa. Pega um avião, põe uma super asa de um lado e uma asinha de frango do outro. Só sobe. A descida a gente já sabe como é que vai ser. A gente tem que progredir moralmente, e muitos avançam moralmente, intelectualmente. Faz a média para passar. Tem alguns que vêm numa encarnação, faz tudo de bom. Você fala com ele assim, você estudou aonde? Escola da vida. Só sabe assinar o nome, quando sabe, ou às vezes usa digital. E aí você vai ver, ih, coitado, deve ser um espírito atrasado. Quando você vai visitar, olha e fala, meu Deus, que vergonha. Estudei aqueles livros todos lá e não faço o que esse irmão está fazendo. Quer dizer que eu estou perdendo? Não, eu estudei, é ganho, conhecimento. Agora eu deveria começar a botar a mão na massa. Porque teoria é bom, mas a prática também precisa estar junto. Questão 780. A questão A, do 780A, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então nós vamos progredir, para isso foi instalado na nossa consciência, no nosso espírito, como se fosse um chip, chama livre-arbítrio, é um chip espiritual. Coloca ali, ele é que vai nos guiar para as nossas escolhas. E nós vamos ter liberdade de escolher até um certo ponto. Porque ninguém vai deixar uma criança atravessar uma avenida correndo sozinho, não vai. O nosso livre-arbítrio e o dela, ela ainda não sabe controlar, a gente sabe. Então a gente não vai ser responsável de deixar um espírito antigo num corpo jovem com novas experiências fazer o que ele quer, porque o livre-arbítrio dele ainda não está equilibrado, não está calibrado. O nosso já está, a gente sabe as consequências. Maior obstáculo ao progresso: orgulho e egoísmo. Isso é o nosso freio, é o orgulho, é se achar melhor do que o outro. É porque nós temos bens materiais, o outro não tem, porque eu tenho bons advogados, o outro não tem, porque eu tenho sempre a verdade, o outro não tem, porque eu tenho a religião e o outro, a dele é fraquinha, enfim. Questão 799, contribuição do espiritismo ao progresso. O Kardec perguntou qual que é? Destruir o materialismo, né? Instruir sobre a caridade, o amor ao próximo, a solidariedade. Como que eu destruo o materialismo? Com caridade, com amor ao próximo e com solidariedade. Não é com ignorância, com leis, nada disso. É com amor, com carinho, com respeito, né, que está faltando muito hoje. A gente não respeita a opção das pessoas, quer impor o tipo de família. Jesus não fez nada disso enquanto esteve entre nós. Ah, porque ele era avançado. Então, vamos ser igual a ele. Lei da igualdade: o sol brilha para todos, todos
O sol nasce para todos. Oportunidades são dadas iguais para todo mundo? Não. Não é igual na escola. Eu posso até dar uma lista para todo mundo, mas vai ter gente resolvendo diferente. Vai ter gente usando estilos diferentes para resolver um problema. E aí na questão 803 é falado sobre a igualdade dos homens perante Deus. Né? Deus nos criou simples e ignorantes. Agora, as oportunidades vão ser dadas de acordo com a minha necessidade para aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento da minha inteligência. Questão 804. Somos iguais, porém com distintas aptidões. Como o meu corpo funciona, célula, digestão, é como qualquer outro que está encarnado no planeta Terra. Agora, as minhas aptidões não são iguais a de ninguém. Né? Os meus pontos fortes, por isso que nós temos tendência a seguir moralmente espíritos mais avançados, a gente se sente bem. Quando você fala Madre Teresa de Calcutá, se emociona na hora. Quem não se emociona ainda, espiritualmente, precisa repensar qual que é o papel que está como encarnado. Irmã Dulce, o Papa atual Francisco e outros, né, anônimos que estão por aí. Questão 806, desigualdades sociais. O Kardec pergunta, é culpa de Deus? Não, é culpa de quem Deus criou, nós. Nós provocamos essas desigualdades com o nosso egoísmo, arrogância, com a opção de soluções erradas para problemas equivocados. Né? Como que 1% dos encarnados na Terra detém 80% das riquezas? Isso é um desequilíbrio moral completo. Como que ainda esse 1% não percebeu isso? Mas vai perceber, por quê? Porque o mundo espiritual não dorme. Lei de liberdade. O homem tem a liberdade de pensar e a liberdade de agir e de obrar. E aí vem o Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, e dá uma cutucada. Somos condenados a ser livres. Isso para muitos é horrível. Por quê? Porque cai a responsabilidade sobre nós. Nós temos a liberdade de escolher, logo vamos ter que arcar com as escolhas. E isso para muitos, se nós não somos educados para escolher, vai ser sempre uma loteria. E quem nos educa a escolher? Os nossos responsáveis. Por isso que a gente nasce, seja ela qual for, dentro de uma família, para nos ensinar o valor da liberdade e das escolhas. Essa senhora, né, já desencarnou, já está no mundo espiritual lá curtindo, né, a parte de desencarnar, de Elizabeth Kubler-Ross. Eu conheci ela por meio do Ricardo aqui, Ricardo Paes. Ele falava sempre nela, só que eu não entendi o nome. Aí eu ficava digitando no Google, aparecendo um monte de Elizabeth, menos a Kubler-Ross. Aí um dia eu tomei coragem e falei, cara, como é que escreve? Aí ele é Kubler-Ross. Ela tratou de pacientes terminais, ela é muito respeitada, né, no meio da medicina. Por quê? Porque ela foi conviver com aqueles que estavam fadados à morte do corpo quase que imediata. Descobrir um câncer, daqui a um ano vai embora, não tem cura. E é doloroso, e é penoso, e a família às vezes abandonava o ente querido. Ela diz o seguinte: precisamos ensinar a próxima geração, que é a atual, aliás, de crianças, que eles são responsáveis por suas vidas. A maior dádiva da espécie humana e também a sua maior desgraça é que nós temos livre-arbítrio. Essa é na visão dela. Eu tiraria a palavra desgraça porque não é, mas tudo bem. Uma cientista, ela pode usar um termo um pouco mais contundente. Podemos fazer nossas escolhas baseadas no amor ou no medo. Muitos ainda fazem baseado no medo. E eu estou sempre no local certo para ouvir certas coisas. Outro dia eu estou com uma mãe, a mãe falava assim, se você não comer a comida toda do prato, o bicho-papão vai te pegar. Isso é forma de educar alguém? Bicho-papão? A criança acredita que existe isso. E para que aterrorizar o espírito, fala assim, se você não comer tudo, nós vamos fazer um marmitex, levar, você vai comer lá em casa depois. Isso é educar, isso é amar. Torturar é ficar falando do bicho-papão. E essa mãe provavelmente foi educada à base do bicho-papão, e não Jesus, Deus.
né? Aí ela dá um grande exemplo porque tentou ao máximo amar aqueles que muitos abandonaram. Lei de justiça e de caridade, para a gente encerrar. Questão 875. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso é justiça. Então a gente não precisa fazer um curso de direito, lógico. Quem quiser fazer, pode fazer. Eu não vou fazer nessa vida, não. Mas admiro quem tem paciência para fazer direito. Porque todos que eu converso, eles falam, isso aqui está escrito, depende do referencial. Não é ciência. Muitos dizem, o direito não é uma ciência. Ou é uma ciência humana, não é uma ciência na minha área, por exemplo, que eu também não acho que é exata. Mas também é humana, mas cada hora venta para um lado. Por quê? Por causa do grau de evolução da sociedade. Vai chegar uma hora que não vai ser assim. A justiça é respeitar os direitos dos demais. E aí você vê que ainda não há justiça entre os homens quando? Quando a gente vai visitar um presídio, onde 60%, 70% está lá e não deveria estar lá. Não tem dinheiro para contratar um advogado para abrir um processo para pedir habeas corpus. Isso é no Brasil ainda. Porque aquele que tem algum valor monetário, ele não fica muito tempo. E outros vão ficando, né? Tem gente que diz, ele precisa passar por isso. Ele precisava passar por alguma coisa, mas então vamos dar dignidade pelo menos, né? Não ter nem onde deitar? Será que ele precisa dessa tortura? Duvido, Deus não é assim. Nós somos ainda. Questão 886. A caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, justiça, amor e caridade está condensada nessa questão 886. Nós precisamos praticar a caridade, a indulgência e perdoar as ofensas. Por quê? Nós somos ofendidos o tempo todo. Por quê? Porque nós queremos fazer o bem e muitos ainda não entendem. Alguns estão encarnados, outros estão desencarnados, outros estão dentro da minha família, outros estão dentro da minha casa, outros estão no meu trabalho. Outros falam assim, virou vassourinha de centro espírita agora não para de fazer o bem. Isso incomoda muita gente, né? Entre ir lá o vício, nós viemos para o estudo, viemos para a dedicação, para ajudar o outro que está passando por uma situação difícil. Isso ainda incomoda um cego espiritual. Por quê? Nós já fomos cegos espirituais, a gente sabe como é que é. Dentre os vícios, qual considerar mais radical? Orgulho. Na verdade, a resposta mais precisa, o egoísmo, que está contido no orgulho. E aí a questão 919 nos dá o nosso auto-melhoramento, que o Agostinho fala, que é o quê? Analisar tudo que eu fiz no dia, rever os pontos fortes e aumentar no dia seguinte, rever os pontos fracos e eliminar no dia seguinte, imediatamente, né? Porque muitos ainda vivem na base do auto-engano, estão errando e acham que está dando tudo certo. E por fim, o Kardec, né, que é muitos falam assim, não conhece a doutrina espírita, o Kardec é um ser de luz? Não, ele é um espírito muito esforçado, tá certo? Bateu as metas todas da época que ele esteve entre nós. Ele é muito esforçado, não é perfeito, não deve ser glorificado, nem colocar estátua dele em lugar nenhum. Agora, ele foi um espírito que tudo que foi programado, ele veio e se esforçou para executar, e teve, obviamente, grande parte do sucesso do Kardec. Eu acho que foi devido a quem estava ao seu lado ali, que era uma mulher, né, a Amélie Boudet. Sem ela, eu acho que a tarefa não ia ser completa naquela encarnação. Ele disse, é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então nós precisamos de bons professores, boas escolas, bons livros, sim, mas a família, seja ela qual for, é a escola que vai ser dado o aperfeiçoamento moral e a prática das leis morais. É ali que tudo começa e onde vai ser decisivo para o espírito ter o progresso nessa encarnação e em qualquer outra. É isso, que nós tenhamos um ótimo mês de fevereiro, com muitos festejos equilibrados, né? Como espírito nós sabemos muito bem como comemorar esse mês,
é fazendo culto no lar, fazendo campanha do quilo, fazendo grupo de estudo, vindo à palestra e orando por aqueles que ainda não entenderam qual é o significado das leis morais e da presente encarnação na Terra. Muita paz, um ótimo mês para todos, com muita saúde espiritual e praticando as leis morais hoje e sempre. Muita paz.